aí pessoal, beleza? Sou o professor Juarez Neto, estou aqui mais uma vez e agora eu vou resolver 12 questões da banca CESP e vamos finalizar essa banca, certo? Vamos lá, galera! Vamos resolver agora a primeira questão que diz exatamente o seguinte. Olha aí, ó. Primeiro tem um texto que é válido para as questões de número 1, 2 e 3, então vamos ler esse texto que é geral, né? Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data da interceptação, é a seguinte. Aí ele dá uma sequência de números que começa do 25 e termina aí no 800. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Bem, a primeira questão vai dizer o seguinte, né? Não quer saber se está certo ou errado. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem em que aparece, a ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Olha aí, pessoal. Essa questão, ela te dá aí esses números. Ele dá um texto bem grande, ele começa a viajar lá um pouquinho, mas a ideia é que ele vai te dar essa sequência e as três questões, ela vai ficar baseada nessa sequência. Ele vai te fazer 3 perguntas em cima dela. Aí a primeira é o seguinte, ele quer saber se esses números, né, esses números aqui, eles vão formar o quê? Se eles vão formar um gráfico de uma função afim, né, e com inclinação positiva. Beleza. Como que é uma função afim, pessoal? Uma função afim, ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a x mais b. Beleza? Então, esse é o formato da nossa função afim. Como que é o gráfico de uma função afim? O gráfico de uma função afim, ele tem 2 possibilidades, certo? Função afim, ela vai ser uma reta. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Quem vai determinar isso, se a função ela é crescente ou decrescente, vai ser o sinal do meu A. Se o meu A for positivo, por exemplo, a minha função ela é uma reta o quê? Uma reta crescente. Isso aqui indica que o meu A, ele é o quê? Positivo, maior do que zero. E esse ponto bem aqui, ele é o B, que é exatamente o ponto onde sua função ela intercepta o eixo Y. Uma outra situação, o gráfico de uma função afim seria como? O gráfico de uma função afim seria uma função decrescente. Aqui, o seu A, ele seria o quê? Negativo, certo? E o ponto onde ele toca o eixo Y também é o valor de B. Beleza? Então eu tenho 2 possibilidades aí para uma função afim, certo? Função crescente ou decrescente. O B é o ponto onde ela toca o eixo Y. E aí ele te pergunta, esses pontos vão representar o gráfico de uma função afim com inclinação positiva. Ó, inclinação, isso aqui é positiva. Ele quer saber se esses pontos representam um gráfico dessa maneira. Vamos analisar os pontos. Veja que a sua função ela é o quê? Sempre crescente. Ela está crescendo a todo momento. Mas olha os seus pontos. Do 25 para o 75, ele o quê? Beleza, ele cresce. Mas de 75 para o 50, ele faz o quê? Decresce. Ó, cresce, decresce, cresce, decresce e assim por diante. Então, esses pontos, eles não representam uma função afim de inclinação positiva. Por quê? Porque eles estão crescendo e decrescendo, crescendo e decrescendo. Uma função afim de inclinação positiva, ela só o quê? Ela só cresce. Beleza, pessoal? Então, o gabarito dessa questão é o quê? Errado, né, pessoal? Está errado aí a afirmação que ele diz na primeira questão, beleza? Vamos para a próxima. Agora vamos resolver a segunda questão, certo, pessoal? Olha o que diz aí a segunda afirmação aí. O que é que diz nessa segunda questão? A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1600. Olha aí, pessoal. Ele te dá quantos termos, né? Ele quer saber quem é o 12º. Então vamos ver quantos termos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, ele quer o próximo termo aí dessa sequência. Como que é formada essa sequência? Veja o seguinte. Essa sequência ela é formada da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Do 25 para o 50, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei por 2, não multipliquei? Certo? Ah, por que você não foi para o segundo?
Porque é o seguinte, eu analisei que os termos que estão na posição ímpar, eles estão crescendo como? De 2 em 2, ó. Do 50 para o 100, o que está acontecendo? Multipliquei por 2. Do 100 para o 200, multipliquei por 2. Do 200 para o 400, multipliquei por 2. Do 400 para o 800, multipliquei por 2. Não é verdade? Só que eu quero saber quem? Eu quero saber o próximo termo, não é, pessoal? O próximo termo é o seguinte, seria o 12º, seria quem vem depois do 800. Mas depois do 800, se eu for seguir essa lógica, eu vou para qual termo? Eu iria para o 13º, não é? Porque eu não estou pegando só os termos de ordem ímpar. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, 13º. Então eu tenho que analisar os outros números. Os outros números estão da seguinte maneira. Olha aqui, ó. 75 para o 150. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 2 também. Então veja que ela segue a mesma lógica dos termos de ordem ímpar. Os termos de ordem par vão seguir a mesma lógica. O que eu vou fazer aqui? Ó? Do 150 para o 300. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. E do 1200 para o próximo seria exatamente o termo que eu quero, que é o 12º termo, não é verdade? Porque eu não tenho 11. O próximo termo seria o dobro de 1.200. Então, o próximo termo seria quem? 1.200 vezes 2. 0, 0. 2 vezes 2 dá 4. Seria 2.400. Beleza, pessoal? Então, a gente conseguiu achar a lógica dessa questão, certo? A gente achou a lógica dessa questão. E ele te diz o quê? Ele te diz que o 12º termo é 1.600. Olha aí, ó, ela queria te pegar. Se você fosse pelo 800, o dobro de 800 sim daria 1.600. Mas cuidado por onde você vai. O 13º termo que seria 1.600, certo? Então cuidado. Então a questão está o quê? A questão está errada. Porque ele quer o 12º termo. O 12º termo a gente viu que é 2.400. Beleza? Então a gente achou o padrãozinho para essa sequência, que ela exatamente, ó, formada pelos termos de ordem ímpar, todos eles estão multiplicando por 2. E os de ordem par também. Que sequência é essa? Essa é exatamente uma progressão geométrica, certo? Mas eu não preciso lembrar tanto das fórmulas, já que ele pediu só o 12º termo. Se ele pedir um termo centésimo, o termo na posição 150, sei lá, uma posição muito alta, aí sim eu teria que cair nas fórmulas para analisar a posição. Mas vai no comando da questão, só desse jeito aqui a gente consegue fazer. Beleza, pessoal? Então finalizamos mais uma, vamos para a próxima questão. E agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 3, né? Que se refere àquele textão que era válido para as questões 1, 2, 3. E a gente finaliza essa primeira parte. Beleza, ele diz o seguinte: se a n for o enésimo termo da sequência em que n igual a 1, 2, 3, até algum i qualquer, né? Então, para n maior ou igual a 3, tem-se que a n é igual a 2 vezes a n menos 2. Então, pessoal, o que ele quer nessa questão é o seguinte: ele quer uma fórmula para o termo geral dessa sequência. Ou seja, qualquer termo. Como é que eu acho qualquer termo dessa sequência? Vamos ver o seguinte. Olha aqui, ó. E ele diz que é para quem? Somente para n maior ou igual a 3. Então, vou analisar a partir do terceiro termo. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo é o 50, né? É o A3. Vou dizer que é o terceiro termo. O 50. Como foi que eu achei esse terceiro termo? Que é o termo que... o A3, né? Porque ele diz que é só a partir do n maior ou igual a 3. Como foi que eu achei o 50? Hein? Isso. Eu achei como? Multiplicando 25 por 2. Mas o 25, ele está em que posição? Ou seja, eu peguei o 2 e multipliquei por quem? Pelo 25. Mas o 25 é qual termo? Ele não é o termo da primeira posição? Então, vou dizer que ele é o A1. Beleza? Vamos tentar fazer mais alguma coisa para achar esse termo geral. Agora vamos para o A4, né? Eu peguei e fiz o termo da terceira posição, vamos para o termo da quarta posição, que é o A4. Quem é o A4? É o 150. Como foi que eu achei o 150?
Mais uma vez, olha aqui, ó, 150. Ele foi o 75 vezes 2. Então ficou como? 2 vezes o 75. Mas o 75 é o termo de qual posição? Não é o termo da segunda posição? Então vou chamar ele de A2. Veja que eu já estou mais ou menos começando a achar aí um padrão para essa minha sequência, né? Padrão assim para achar esse termo geral. Vamos só mais um aqui, o A5. O A5, pessoal. O A5, qual é o termo da quinta posição? Não é o 100? Como foi que eu achei o 100? 2 vezes quem? O 50. Então ficou 2 vezes quem? O 50. Mas o 50 é o termo de qual posição? Isso mesmo, o termo da terceira posição. Então é exatamente o A3. Então, eu acho que agora a gente consegue achar a fórmula do termo geral dessa sequência para um n qualquer. Certo? Veja o seguinte, esse termo geral ele é como? Todo mundo sempre vai ficar como? Multiplicando por 2, não é verdade? Ó, todo mundo aqui está multiplicando por 2. Então, quando for o termo da enésima posição, ele também vai estar multiplicado por 2. Só que é 2 vezes quem? Olha aqui, pessoal, o A3, ele ficou relacionado aqui com A1, ó, 2 vezes o A1. O A4, 2 vezes o A2. Então, veja que a diferença desse número para esse dá quanto? Dá 2, não dá? Ó? 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. Então, aqui tem que ser quanto? Isso mesmo. A n menos 2. Porque esse índice aqui, ele vai ser esse menos 2 unidades. Confere, ó. Isso menos 2 dá 1, isso menos 2 dá 2 e assim por diante. Então, desse índice eu tenho que tirar 2 unidades para formar esse outro. Desse índice eu tiro 2 unidades, ó, tirei para formar esse outro índice. E agora eu acho quem? A fórmula do meu termo geral dessa sequência, que é exatamente o que a questão diz. Veja que não precisei muitas fórmulas, foi bem lógica nessa questão. Então a questão, o gabarito dela é o quê? Certo, né, pessoal? Gabarito correto. Beleza? Então finalizamos essas 3 primeiras questões que se referem àquele primeiro texto. Vamos continuar para as próximas questões, beleza? Vamos lá. Vamos resolver agora a questão de número 4, certo? Tem um texto aí que é levado para as questões 4 e 5, vamos ler ele. Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função f de x igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos x, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Aí a quarta questão diz o seguinte: segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Olha aí, pessoal, questãozinha de função, certo? Não é tão complicado. E ele coloca uma funçãozinha exponencial aqui que a gente tem que analisar ela. Como que eu vou analisar? X, ele diz que é o tempo que passou aí durante essa campanha. 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 10 anos, sei lá. E f de x é a quantidade de acidentes. Aí na quarta questão ele diz o seguinte: passados 10 anos, né? 10 anos, eu vou ter menos de 300 acidentes, né? Menos de 300 acidentes, é o que diz a questão. Vamos analisar. Primeiro, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, ó. 350, que é mais fácil. Olha para ele. Você concorda que ele é um número positivo? É, ele está aí positivo, né? Não tem muito o que analisar mais aí, certo? Agora vamos analisar esse outro número aqui. Vamos para o rascunho. É elevado a menos x. O que significa, pessoal, eu pegar um número e elevar um expoente negativo? Você vai inverter o seu número. Quem é o inverso de E? É 1 sobre E. Beleza? E quando você inverte, que esse sinal negativo é para você inverter o número, você vai agora elevar os seus dois números ao expoente, só que na forma o quê? Positiva. Beleza? Então, 1 elevado a x dá quanto, pessoal? Dá 1, né? 1 elevado a qualquer número é 1.
E elevado a x é o próprio E elevado a x. Não tem mais o que fazer. Esse E, pessoal, é aquele número de Euler, né? 2,71 mais alguma coisa. Não me interessa, por enquanto, ainda saber exatamente esse valor, não. Certo? Eu quero só analisar o sinalzinho dessa função. E aí, ó, você para e pensa. Ah, aqui eu vou ter um número 1, né? Dividido por E elevado a x. O E, como eu acabei de falar, é 2,71 aproximadamente. Você vai elevar um número x qualquer, né? Que é um número positivo, que diz a questão. Então você vai pegar o número 1, que é positivo. E esse número aqui que é positivo. Positivo com positivo vai dar o quê, pessoal? Positivo, não é verdade? Então, esse E elevado a menos x, ele é positivo. E aí agora voltamos para cá. Você tem o 150 que é positivo, né? Que está multiplicando quem? O E elevado a menos x que a gente acabou de analisar, que é o quê? Que também é positivo. E aí, ó, presta atenção agora para a gente matar a questão. Você tem o número 350 mais, né, ó, mais alguma coisa que é o quê? Que é positivo. Então, essa alguma coisa que é positivo, no mínimo, ela vai ser um número um pouquinho acima de 0. 0,1, 0,2, sei lá, não me interessa. O que interessa é que ela seja o quê? Positivo. Então, você vai ter 350 mais alguma coisa, pessoal, que é o quê? Algum número que é positivo. Aí eu te pergunto, se você pegar 350 mais um número que é positivo, você concorda que isso daqui continua sendo maior do que 300? Ele vai ser maior do que 300, na realidade? Vai, né? Eu pegar 350 mais um número, né? Porque isso aqui é um número, né? Eu estou pegando aqui um número positivo. 350 mais esse número, vai ou não vai ser maior do que 300? Vai ser, não vai ser maior do que 300? Então, olha o que a questão diz. Depois de 10 anos, vai ter menos de 300 acidentes? Não. Essa função, independente da quantidade de anos que passe, ela vai ser quanto? Sempre maior do que 300. Porque eu vou estar pegando 350 mais um número que é positivo, independente do valor que eu coloque aqui. Então esse 10 aí ele colocou só para, se você quiser substituir aqui por 10 e calcular, né? Mas não faria sentido, ia pegar 1 sobre E elevado a 10 também não vou conseguir fazer essa conta. Então se você faz só essa análise bem simples e vê que a sua função ela é sempre maior do que quem? Do que os 300. Então nunca que essa questão ela vai ter o quê? Menos do que 300 acidentes. Ela sempre vai ter mais do que, inclusive mais do que 350, né? Porque sempre vai ser 350 mais um número positivo. Então, ó, finalizei a questão. O gabarito dela é o quê? É errado, né? Porque ele diz que vai ter menos do que 300 acidentes. E não é menos. A função sempre é maior do que 300, beleza? Então, ó, finalizamos aí mais uma questão. Vamos para a questão agora de número 5. Vamos resolver, pessoal, agora a questão de número 5, né? Continuação aí, ó. Ela diz o seguinte: de acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Olha aí, pessoal, o que ele diz, né? Ele está dizendo que a cada ano que passa, continua decrescendo, né, a quantidade de acidentes de trânsito. Só que ele diz o seguinte: no primeiro ano, quando passou um ano, continuou tendo mais de 400 acidentes de trânsito. Então a gente viu que na questão anterior, essa função, ela sempre vai ser o quê? Maior do que 350, né? Ela sempre vai ser maior do que esse valor, porque ela é 350 mais um número positivo. A gente já viu isso na questão anterior. Beleza. E o seguinte, ele quer saber, depois de um ano, a questão diz que ainda teve mais de 400 acidentes de trânsito. Então ele quer saber isso daqui. Será que, depois de um ano, quando eu substituir o x por 1, será que isso daqui vai ser maior do que 400? É exatamente isso que ele quer saber, não é, pessoal? Ele quer saber o quê? Depois de um ano, eu vou ter mais de 400 acidentes de trânsito? Será que a quantidade de acidentes vai ser maior do que 400? É isso que ele está afirmando e a gente vai analisar se está certo ou errado. Beleza. Então, se eu tenho que substituir o x por 1, eu vou pegar aqui no lugar do x e substituir por 1, não é, pessoal? Vai ficar como? 350 mais 150 vezes E elevado a menos 1.
Beleza. A gente já aprendeu, né, a pegar um número e elevar o expoente negativo. Então vai ficar como? 350 mais 150 vezes expoente negativo. Inverte a base, né? Inverte o seu número. E cada um dos números você eleva agora o expoente, só que positivo. Beleza. Então fica como? 350 mais 150 vezes 1 elevado a 1 é 1. Então, 150 vezes 1 dá 150. É elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então, aqui eu tenho o meu E. Então, olha aí o valor da minha função quando x é igual a 1. Né? Eu calculei isso daqui, ó. Tá aqui, ó. É exatamente esse valor. Eu quero saber se ele é maior do que 400. Beleza. Quem esse é? O E não é 2,71 aproximadamente? Ah, então vou pegar o 150 e dividir por 2,71 e analiso ali. Beleza, você pode fazer isso daí. Mas creio que seja uma conta um pouquinho mais trabalhosa, né? Se eu dividir por 2,71. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente evita fazer contas chatas, a gente vai pelo caminho mais curto, menos trabalhoso. Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, ó. O E, que é aproximadamente 2,71. Você concorda que ele está entre o 3 e o 2? Não é um número que está entre 3 e 2? Está, certo? Então eu vou calcular esse valor aqui, ó, certo? No lugar do E, eu vou substituir o 3 e depois eu vou substituir o 2. E aí eu vou calcular limites, certo? Limites assim, ó. Ele vai estar entre esse valor e esse valor. Sabe por quê? Vamos ver aqui, ó. Se eu substituir por 3, 350 mais 150 sobre 3. Vai ficar como? 350. 150 por 3 dá quanto? Quanto é, pessoal? Isso mesmo, né? 50. Então, quanto que dá isso daqui? 400. E agora você vai pegar e substituir por 2. 350 mais 150 dividido por 2. Então, fica como? 350 mais 150 por 2, pessoal. Isso mesmo, 75. Então, quando você soma isso daqui, dá 425. Olha aqui, pessoal. Se eu substituir por 2 aqui, eu vou encontrar esse valor. Se eu substituir por 3, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Ou seja, depois de 2 anos, eu tenho 425 acidentes. Depois de 3 anos, eu consegui reduzir para 400. E se for esse valor aqui? Como esse valor está entre 2 e 3, você concorda que ele vai estar bem aqui no meio? Ou seja, vai ser um valor entre 400 e 425? Vai ser, não vai? Porque ele não está entre os dois? Então, se ele vai estar entre esses dois aqui, você concorda que esse valor aqui todinho, ele vai ser maior do que 400? Vai, né? Porque o 400 seria quando eu substituísse por 3. Então, se eu substituir por esse valor, vai ser maior do que 400. E aí a gente, ó, finaliza essa questão. A gente mata ela direitinho aqui, pessoal. Sem fazer conta mirabolante, por causa do E, né? Que pode assustar na questão. Mas o E não atrapalhou em nada, não. Basta que eu saiba o valor próximo dele. Ah, ele está entre 2 e 3, então eu tiro como meus limites aqui, ó, minhas bases para eu poder me referenciar na questão. Beleza? Então, o gabarito da questão é o quê? O gabarito é certo, porque realmente, passado um ano, eu vou ter mais de 400 acidentes de trânsito, né? Então, beleza, pessoal. Então, a gente finaliza aí essa questão. Vamos resolver agora a questão de número 6. Vamos resolver agora a questão de número 6 até a questão de número 9. Só que antes de começar a resolver essas questões, eu quero passar um resuminho aqui bem rápido, certo? Sobre essa parte da lógica proposicional, para a gente ver aqui rapidinho o que a gente vai utilizar nessas questões. Bem, quero começar mostrando para vocês, pessoal, como a gente constrói aqui essa tabela verdade, certo? A tabela verdade, ela vai ter quantas linhas? Ela vai ter um número de linhas, ela vai ser dado por 2 elevado a n, onde n vai ser o número de proposições que você tem. Então, eu tenho o P e o Q. Tenho duas, né? Duas afirmações aí. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai resultar em 4 linhas. Beleza, então tenho 4 linhas nessa tabela verdade. Então, como é que eu monto? Você vem para a sua última proposição e coloca VF, VF. E aí você monta todas as combinações possíveis de P e Q.
Aí você coloca 2 vezes o V e 2 vezes o F. Beleza, montei todas as combinações de P e Q. Beleza, aí agora eu vou analisar cada conectivo desse. O I, quando é que o P e Q, né, ele vai ser verdadeiro? O P e Q, certo? Esse conectivo I, ele só é verdade quando os dois forem verdade. Ou seja, só vai ser verdade aqui, ó, quando os dois forem verdade. Em nenhuma outra situação eu tenho mais uma verdade, verdade. Então, nos outros vão ser o quê? Vão ser falso. Conectivo OU. Conectivo OU, ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. Quando é que os dois foram falsos? Exatamente na última linha. Caso contrário, eles são o quê? Verdadeiro. Beleza? E o se então? Se P então o quê? Essa cai bastante, pessoal. Então é bom também, assim, falar, todas caem, lógico, mas essa aqui ela cai muito, então cai muito nos concursos, beleza? Se P então o quê? Se P então o quê, pessoal? Ela só vai ser falsa em uma situação também. Aonde que ela vai ser falsa? No VF. E no VF você lembra de quem? Da Vera Fischer, pessoal. Você lembra da Vera Fischer? Ela vai ser o quê? Falso. Nos outros vão ser o quê? Verdadeiro, certo? E o se somente se, P se somente se, que, ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem iguais. Como? Forem iguais aqui, ó, VV ou FF, né? Ó, V e V. Aí vão ser verdadeiros. Caso contrário, eles vão ser o quê? Falso. E o OU? O OU, ele vai ser exatamente o contrário do se somente se, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza, pessoal? Então a gente monta aqui a nossa tabela verdade, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, que foi o que a gente determinou anteriormente. Por quê? Porque eu tenho 2 proposições, 2 afirmações. E aí eu mostrei como a gente analisa cada conectivo para saber se é verdadeiro ou falso. Beleza, eu também tenho uma tabela importante, que é a tabela de negação, certo? Então é importante que a gente saiba essa tabelinha aqui, ó, certo, pessoal? Então você dá o print aí, ó, você dá o pause no vídeo, você anota essa tabelinha. E também eu tenho essa tabelinha o quê? De equivalência. O que que diz essa tabela? Se eu afirmar isso daqui, é a mesma coisa que eu afirmar isso daqui. Se eu afirmar isso, é a mesma coisa que eu afirmar isso. Ou seja, são coisas equivalentes. A da negação, se eu afirmar isso, é exatamente o contrário disso aqui, né? Eu estou negando uma outra coisa. Beleza? Então, ó, resumiu bem rápido, lógico que tem muitas outras coisas, mas a gente precisa disso daqui para resolver essas questões. Beleza? Então vamos lá resolver a questão de número 6. Agora vamos resolver a questão de número 6, certo? O texto geral dessas questões diz o seguinte: as proposições P, Q e R a seguir referem-se ao ilícito penal envolvendo João Carlos, Paulo e Maria, certo? Então, olha o que diz aí a afirmação P. João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Aí a questão 6 diz o seguinte: a proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por não que, se somente se, não R. Olha aí, pessoal. Então, ele faz essa afirmação. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, ele pode ser expressa simbolicamente por isso daqui. Certo? Então, olha que questão simples essa. Vamos ver aqui, ó. Falou de Paulo. Paulo está aqui na minha afirmação Q, certo? Q diz o quê? Paulo não é mentiroso. E o que está dizendo aqui? Primeiro, está dizendo que Paulo é mentiroso. Então ele está dizendo o contrário disso, né? Então ele está negando que. Ele está negando que. Certo? Então ele está dizendo o quê? Não que. Certo? Qual conectivo que ele está usando? Se então, né? O se então. Não que, se não que, então o que? Maria é culpada. Maria é culpada. Aqui na R ele está dizendo que Maria é inocente. Maria é inocente. Aqui está dizendo que Maria é culpada. Então você concorda que Maria é culpada está negando exatamente essa afirmação? Tá, né? Porque aqui está dizendo que Maria é inocente, aqui está dizendo que ela é culpada, então uma nega a outra. Então aqui eu tenho o quê? Não R. Então essa expressão ela pode ser expressa simbolicamente por quê? Por isso daqui, certo?
E olha o que a questão te dá. A questão te dá exatamente isso. Como é que eu conserto a questão? Só fazendo isso aqui, ó. Se eu fizesse isso, a questão estava certa, certo, pessoal? Então, um detalhe de nada. Então, o gabarito da questão é errado, certo? Questãozinha simples, né? Começa aí, questão 6, bem de boa. Vamos para a próxima questão. Agora vamos resolver a questão de número 7. A questão 7 diz o seguinte, pessoal. As proposições P e não Q, então não R, e R, então Q e não P são equivalentes. Veja que até, assim, o som, né, dessa questão, quando a gente lê a questão, fica um negócio meio ruim de entender. Mas a gente anota o que a questão coloca, certo? Ela coloca essa proposição aqui e essa outra proposição. Beleza. E aí, pessoal, eu quero saber se elas são equivalentes, certo? Então, lembra daquela tabela que eu coloquei no resuminho de equivalência? Qual a equivalência do se então? Equivalência do se então, se a gente for lembrar, se P então Q, como é equivalente? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Troca os conectivos, certo? Só que quando você troca o quê? Negando, beleza? Então, equivalência do se então é isso daí. Então, como é que eu vou achar uma afirmação equivalente a essa? Do mesmo jeito que eu acabei de fazer. Troca os conectivos, então o não R vem para cá, só que volto negando. Então, qual é a negativa desse? É isso daqui, não é, pessoal? E eu vou negar quem? Eu vou negar esse outro cara aqui, ó. PI não Q. Beleza. Negando uma outra proposição. Como é que nego o I? Lá na tabela de negação também, né? Coloquei no resumo. Eu estou negando quem? O P, então não Q. Como é que eu nego esse conectivo aqui? Eu nego os dois, inverto o sinal. Beleza? Então, nego o P, inverte o sinal e nega esse daqui. Quem é a negativa de não Q? A negativa de não Q é o Q, né? Se você negar o negado, já vai dar ele mesmo. Então, vai ser isso daqui. Então, eu falar isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que eu falar isso daqui. Deu igual ou deu diferente a isso daqui? R, R, beleza. Se então, né? Q, beleza, o Q. Só que olha o conectivo aqui, o I e aqui tá OU. Então, só por causa do conectivo, né? Porque aqui também tá não P e não P. Por causa do conectivo, a questão ela ficou o quê? Errada. Então, essas duas afirmações aí são o quê? São diferentes. E o gabarito da questão, né? São diferentes, né? E o gabarito da questão, ele é o quê? Ele é errado. Beleza, pessoal? Então, ó, a análisezinha que eu faço aqui bem tranquila, né? Lembrar da equivalência do se então, que é o quê? Volta o quê? Só voltar, né? E negar os dois, ó. Neguei esse, tá aqui. Neguei esse, tá aqui, ó. E você volta. Beleza? Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Voltei, só que como? Partindo daqui para cá agora. Negar esse, vai dar R. E negar esse daqui é só lembrar da tabela de negação, né? Que eu estou negando o conectivo I. Negar o conectivo I é negar os dois. Neguei o P, tá aqui. Neguei o não Q, é o Q, tá aqui. E troca esse sim, não. E aí, ó, facinho, pessoal. Matamos rapidinho, finalizamos essa questão, pessoal, né? Sem mistério algum. Então, questão 7 finalizada. Vamos para a questão de número 8. Pessoal, vamos resolver agora a questão de número 8. O enunciado é o seguinte: se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição simbolizada por não P, então, não Q ou R, será verdadeira. Olha aí, pessoal. Ele dá uma afirmação primeiro. Ele diz que um dos 4 é culpado. Apenas, certo? Apenas um dos 4 é culpado, certo? Somente um. Então ele quer saber se essa afirmação aqui é verdadeira, certo? Para eu analisar se essa afirmação é verdadeira, eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, pessoal. Afirmação P. Será que essa afirmação aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ó, o P. Será que isso daqui é falso? Vamos ver. Se isso daqui for falso, o que diz P? P diz que João e Carlos não são culpados.
E se isso for falso, o que vai acontecer? Que João e Carlos vão ser culpados. Mas podem João e Carlos ser culpados? Não, não pode, porque ele diz que apenas um dos 4 é culpado. Então, P é falso? Não, P não é falso. A gente acabou de ver, por causa disso. O P tem que ser verdadeiro, né? Porque se isso daqui for falso, ele vai dizer que o João e o Carlos são culpados. E não posso ter 2 culpados, que é apenas um. Beleza? Então, uma coisa que eu sei com toda certeza é que o P é o quê? Que o P é verdade. Nesse caso aí, né? Se o P é verdade, tu concorda que o não P é falso? Sim ou não? O não P, ele é falso, não é verdade, pessoal? Se o P é verdade, o não P, que é a negativa, vai ser o contrário, vai ser falso. Então, olha o que você vai ter aqui, pessoal. Não P. Por que eu analisei o não P? Porque ele começa com não P, né? O não P, ele é falso. Isso aqui eu tenho uma coisa falso. Se então, né? Isso daqui me interessa agora? Olha por que não vai interessar. Isso daqui pode ser verdade, ou isso aqui pode ser o quê? Falso. Sabe por que não vai me interessar se é verdadeiro ou falso? Porque eu já sei isso daqui. E lembre na tabela verdade que eu tenho quem? O se então. No se então, eu vou ter o quê? Se for falso, verdadeiro, a resposta vai ser o quê? Verdade. Se for falso, falso, a resposta vai ser o quê? Verdade. Lembre que o se então só vai ser falso aonde? Se fosse Vera Fischer, se fosse falso e... Aliás, se fosse verdadeiro e falso, se fosse o contrário. É só lembrar da regrinha da Vera Fischer, pessoal. Como eu sei que o não P com toda certeza, né, que eu vi aqui, ele é falso, beleza, ele é falso, falso, falso. Então, ele vai ser o falso, verdadeiro, falso, se então verdadeiro, falso, se então falso, né? Ele pode ser um ou outro. Então, em nenhuma das duas situações, eu vou ter algo falso. Então, isso aí sempre vai ser o quê? Uma verdade. Então, a questão está o quê? Está certíssima, pessoal. É só lembrar, pessoal, daquela regra, né? Ó, o quê? Se então, né? Verdadeiro, falso, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Só vai ser falso aonde, pessoal? Na Vera Fischer. Tem como acontecer Vera Fischer aqui? Não, porque eu tenho o quê? Só falso, verdadeiro e falso, falso. Beleza? Então, ó, esse bizuzinho mata a questão bem rapidinho, pessoal. Não precisei fazer tabela verdade. Dava para fazer usando a tabela verdade? Dá, pessoal, mas a gente vai pelo caminho mais curto, pessoal. A gente não pode perder tempo. A gente vai bisurando um pouquinho, entendeu? Pra gente não perder muito tempo na hora da prova. Tem outras questões, tem outras disciplinas, então tem muita coisa, pessoal. Então, o tempo é nosso inimigo, a gente vai pelo caminho mais curto, caminho tranquilo, que eu sei com toda certeza que a resposta vai ser essa daqui, né? Ó, porque eu já lembrei dessa regrinha, acabou a questão, beleza? Então, finalizado mais uma questão, vamos para a próxima. Agora, pessoal, vamos resolver a questão de número 9. Olha aí o enunciado. Independente de quem seja o culpado, né? A proposição P então não que, então que ou não que ou R será sempre verdadeira. Isto é, será uma tautologia, né? Então, uma tautologia, o que é, pessoal? Ele não precisava nem dizer que era sempre verdadeira. Ele poderia simplesmente perguntar, isso aí será uma tautologia? Você teria que saber que a tautologia é algo que é sempre verdadeiro. Beleza? Então, olha aqui, pessoal, essa questão. Eu quero saber se isso aqui vai ser sempre verdade, né? Será que isso aí sempre vai ser verdade? Como que eu analiso? É o seguinte, ó. Essa primeira parte aqui, eu vou repetir. Por quê? Porque eu não tenho nada para fazer nele aqui, certo? Não dá para fazer nada. Agora, olha o que eu posso fazer aqui, pessoal, na segunda parte. Eu posso fazer exatamente isso daqui, ó. Uma distributiva. Eu vou distribuir o que com esse não que e o que com o R, beleza? Se eu fizer isso daqui, o que eu vou ter? O que ou não que, né? Que ou não que, certo? Vou colocar assim. Ou, né, que é esse símbolo aqui, Q ou R, beleza? Então, vou ter o quê? Q ou R. Então, eu tenho isso daqui. Beleza, pessoal?
olha aqui o seguinte. Agora a gente lembra do conectivo ou. Vamos relembrar aqui e fazer um resuminho rapidinho aqui, ó. P, Q, o ou, né? Na realidade, o conectivo ou. P ou Q. Então, VF, VF, só lembrando daquele resuminho, né? VV, FF. Beleza. Quando é que o ou vai ser falso, pessoal? Eu não disse que ele ia ser falso somente em uma situação? Qual a situação? Somente quando os dois forem falsos. Aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Anotei esse resuminho aqui, eu consigo fazer isso daqui rapidinho. Olha aqui, pessoal. É o seguinte. Eu tenho aqui... Vamos reescrever aqui essa primeira parte. P, então, não que. Se, então. Olha aqui. O que ou não que. Pessoal, analisa aqui, ó. Que ou não que. Certo? Aí eu vou colocar aqui. Se isso aqui for verdadeiro, esse aqui é falso, não é verdade? Se esse aqui for falso, esse aqui é verdadeiro. Então, que ou não que, pessoal? Que ou não que? Isso daqui vai ser o quê? Verdadeiro com falso. No ou eu sei que ele vai ser falso somente quando os dois forem falsos. Eu tenho alguma opção aqui que os dois são falsos? Não. Então isso aqui é o quê? Sempre verdadeiro. Então eu vou ter que isso daqui, pessoal, é o quê? É uma verdade. Verdade. Aí, beleza. Eu sei que isso daqui é verdade. Aí eu tenho o símbolo ou. Isso daqui, pessoal, eu sei o que é? Não, isso aqui eu não sei o que é não, pessoal. O que ou R. Eu não sei se isso aqui é verdade ou ele é o quê? Falso. Eu não sei se isso aí é verdadeiro ou falso. Mas eu sei o seguinte, que eu tenho o quê? Um conectivo ou ligado com a verdade. Ou verdade ou falso. Então eu tenho o quê? Verdade com verdade é verdade e verdade com falso é verdade. Porque o ou, pessoal, só vai ser falso quando? O ou só vai ser falso quando os dois são falsos. E aqui eu não tenho como os dois serem falsos. Por quê? Porque eu sei que esse aqui, ó, é sempre o quê? Verdadeiro. Então, pessoal, essa proposição aqui, ó, eu sei que essa segunda parte vai ser verdade. Então eu tenho P, então, não que. Se então, isso aqui tudo dá o quê, pessoal? Acabei de ver que isso tudo é sempre uma verdade. Então isso aqui é sempre uma verdade. E aí, eu volto para onde? Eu volto lá para aquele caso de onde? Da Vera Fischer. Por quê? Porque agora eu estou analisando o se então. O se então só vai ser falso quando eu tenho quem? Vera Fischer, né? O se então só vai ser falso aonde? Na Vera Fischer. Mas tem como dar Vera Fischer? Não tem. Por quê? Porque aqui eu tenho verdade. Então, ou vai ser verdade, verdade, ou vai ser falso, verdade. Certo? Então, vai ser o que eu falei? Ou verdade, verdade, ou o quê? Ou falso, verdade. Tem como dar Vera Fischer? Não tem como, pessoal. Se não tem como, isso daqui sempre vai ser o quê? Algo verdadeiro. Ou seja, se isso sempre é verdade, eu concluo que isso é o quê, pessoal? Que isso é uma tautologia. Beleza? Então, pessoal, a questão está o quê? A questão está correta, a questão está certa. Isso aí sempre é o quê? Sempre é verdade. Lógico, pessoal, que quando você tem isso daqui na cabeça, tudo rapidinho, depois de praticar bastante, pessoal, você vai fazer isso aqui rápido, você analisa isso aqui, ó, de cabeça, pá, chegou, mata rapidinho a questão. Estou explicando aqui, de cabeça você pula muitos passos, certo? Então, questãozinha, ó, boa, tranquila, que a gente já tem uma expressão grande aqui, mas eu consigo analisar rapidinho e chegar aqui sem uma tautologia, beleza? Então, ó, finalizada aí mais uma questão, vamos para a questão de número 10. Agora, pessoal, vamos resolver a 10ª questão dessa lista. A questão diz o seguinte: Wanda, Sandra e Maura receberam 7.900 do gerente do departamento onde trabalham, para ser dividido entre elas de forma inversamente proporcional a 1/6, 2/9 e 3/8, respectivamente. Aí ele dá uma assertiva, né? Nesta situação, Sandra deverá receber menos de 2.500? Olha aí, pessoal. Wanda, Sandra e Maura. Quantos elas recebem junto? R$ 7.900. Wanda mais Sandra mais Maura. Todas as três juntas vão receber R$ 7.900. Só que vão receber dividido para as três igualzinho? Não.
elas vão receber de forma inversamente proporcional a quanto? A 1/6, 2 nonos e 3 oitavos, certo? Então, alguém vai receber mais do que alguém, não vai ser dividido para as três de forma igual, beleza? Então, como é que ficou dividido isso daí? A Wanda, o que ela recebeu foi inversamente proporcional a 1/6. Grandezas inversamente proporcionais, pessoal. O que a Wanda recebe é inverso a quem? A 1/6. O que significa isso daqui, pessoal? O que a Wanda receber ser inversamente proporcional a 1/6. Então, o que a Wanda recebe vai ser igual a quem? Se é inverso, você tem que inverter. Inverte isso daqui, pessoal. Então, ela vai receber quanto? 6. Mas não é só o 6. Quando eu trabalho com grandezas direto ou inversamente proporcional, eu tenho que acrescentar a minha constante de proporcionalidade, que é o K. Beleza, pessoal? E você vai fazer a mesma coisa com as outras. A Sandra recebe quanto? A Sandra, ela recebe uma quantia inversamente proporcional a 2 nonos, né? Então, vou colocar aqui, ó, inverso a 2 nonos, beleza? Inversamente proporcional a 2 nonos, quanto é que a Sandra vai receber? A Sandra vai receber quanto? Inverte o 9 e o 2, né? Já que são grandezas inversamente proporcionais. 9 sobre 2 e acrescenta a sua constante de proporcionalidade. E por fim a Maura, né? A Maura vai receber uma quantia, agora nem vou mais repetir isso aqui, já dá para colocar direto. É inversamente proporcional a quê, pessoal? A 3 oitavos. Se é proporcional a 3 oitavos, eu vou inverter. Fica como? 8 terços de K. Beleza. Agora eu sei quanto a Wanda vai receber, que é 6K. A Sandra recebe 9K sobre 2. E a Maura recebe 8K sobre 3. Beleza? Beleza. Agora é o seguinte. As três juntas recebem quanto? 7.900. Então é só somar o que cada uma recebe, né? A Wanda recebe quanto? 6K. A Sandra, 9K sobre 2. E a Maura, 8K sobre 3. Se eu somar o que cada uma recebe, dá o total que é 7.900. Beleza. Então veja que antes eu tinha 3 variáveis, para uma equação não conseguia fazer nada. Agora eu tenho uma variável e uma equação. E aí sim eu consigo resolver essa questão. Aí aqui, pessoal, eu tenho que tirar o MMC, né? De 1, 2 e 3. Facilmente, né? A gente mata com o MMC aqui, dá 6. Lembrando, tirei o MMC, divide, depois o quê? Multiplica. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36K. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 9, 27K. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 8 dá 16K. Igual a 7.900. Beleza. Agora é só achar o valor de K. Aqui em cima, 36 mais 16 mais 27 vai dar 79, né? 79K. Beleza. Sobre 6. Igual a 7.900. Aí, pessoal, vou passar o 6 o quê? Multiplicando, né? Meios por extremos. E o 79 o quê? Dividindo. Qual o valor de K? 7.900 vezes 6. 6 estava dividindo, passa multiplicando. 79 estava multiplicando, passa como? Dividindo. Beleza? Aí, assim, o pai gosta. Por que eu não peguei e já multipliquei o 6 por 7.900? A gente deixa para fazer essas contas, pessoal, só no final mesmo, quando realmente não der para fazer mais nada. Porque se eu tivesse feito, ia estar um número grande, aí dividir por 79, e olha, eu não fazendo isso, o que acontece? Consigo simplificar isso aqui, ó, mais fácil. 79 por 79 dá quanto? Dá 1. Então isso aqui dá quanto? 100 vezes 6. Então qual é o valor de K? O K é igual a 600. Né? Ah, assim o pai gosta, pessoal. Por quê? Porque aqui eu simplifico rapidinho, não perco tempo, não fico quebrando a cabeça fazendo contas mirabolantes e assim acaba a questão, né? Aí ele diz o quê?
ele quer saber a questão da Sandra, né? Ele diz assim, Sandra deverá receber menos de 2.500? Aí você olha, achou que 600, é menos de 2.500. Não, mas eu não achei o valor que a Sandra recebeu. Qual o valor que a Sandra recebeu? 9K sobre 2. Então eu tenho que substituir o valor de K. Então Sandra recebeu quanto? 9 vezes 600 sobre 2, né? E aí, ó, você simplifica aqui já, ó, 600 com o 2. 600 com 2 dá quanto, pessoal? Se eu simplificar isso daí, quanto é 600 dividido por 2? Isso mesmo, né? Dá exatamente 300. E 9 vezes 300 dá quanto? 2.700 reais. Então, foi o valor que a Sandra recebeu, né, pessoal? E a questão, ele está dizendo que a Sandra recebeu menos, né? É menos? Isso. Recebeu menos de 2.500. Ela recebeu menos? Não, pessoal, ela recebeu 2.700. Então, a questão está o quê? A questão está errada, pessoal. A questão está errada, certo? Questão de grandezas inversamente proporcional, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou pegar o quanto ela é inversamente proporcional, vou invertir e multiplicar pela constante proporcionalidade. A mesma coisa aqui, ó, multipliquei pela constante proporcionalidade. E a mesma coisa com a Maura. Aí no final você vai ver o que ele te pergunta. Ele te perguntou da Sandra. Aí você substitui o K aqui. Beleza? Se ele te perguntasse da Maura, era aqui. E da Wanda, era nessa outra expressão. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza aí a questão de número... Foi a questão de número 10. Vamos agora resolver a questão de número 11. Valeu? Pessoal, vamos resolver agora a questão de número 11, certo? Então tem um texto aí que se refere à questão 11 e à 12, que são as duas últimas questões da lista. Vamos ler. Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos, independente da quantidade de livros a serem catalogados em cada dia. Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João 5 sobre 12. A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue o item a seguir. Questão 11 diz o seguinte: se em determinado dia Maria catalogar 20 livros a mais que Paulo, então nesse dia João catalogará mais de 90 livros. Beleza, vamos analisar. Então tenho quem? Paulo, Maria e João, certo? A questão? E aí eles catalogam um livro lá na biblioteca. O Paulo cataloga quanto? Paulo cataloga 1/4, né, da quantidade de livros. E a Maria, pessoal? A Maria cataloga quanto? O que ele diz aqui é 1/3, né? Maria cataloga 1/3 da quantidade de livros. E o João 5 sobre 12 da quantidade de livros. Beleza. Então tem a quantidade aí de Paulo, né, Maria e João. E aí a questão 11 vai e afirma: se em determinado dia Maria catalogar 20 livros a mais do que Paulo, né, ele está dizendo que a Maria cataloga quanto? 20 a mais do que Paulo. Então essa não é a quantidade de Maria? Então, a quantidade de Maria, que é 1/3 de L, é quanto? 20 a mais do que quem? Do que Paulo, que é quanto? 1/4 de L. Beleza? E aí eu vou descobrir o L, né? Primeiro, saber quantos livros eles estão catalogando. E depois eu vou substituir aonde? Em João. Por quê? Porque ela está dizendo que neste dia João catalogará mais de 90 livros. Né? Ele quer saber do João. Será que o João vai ser mais do que 90? Vamos ver. Então, 1/3 de L menos 1/4 de L igual a 20. E aí, fazendo essa conta, o MMC de 3 e 4 dá 12. Não é, pessoal? De novo, olha aí, ó. Continha. Divide e multiplica. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4L, né? Que está multiplicado por L. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3L. Igual a 20. E aí, como é que fica aqui, pessoal? 4L menos 3L dá L sobre 12. Igual a 20. Então, qual é o valor de L? O L vai ser 20 vezes 12, que dá 240 livros. Beleza. Mas ele afirma na questão que João vai catalogar mais do que 90 livros. Será que é verdade? Vamos ver. O João cataloga quanto? 5L sobre 12. Então ele vai catalogar quanto? 5 vezes o L, que é 240, sobre
12, né? E aí você vem e simplifica bonitinho aqui, né, pessoal? 12, o 24 e o 12, que dá quanto? Dá 2, né? Então vai ficar como? 5 vezes, isso aqui dá 2, e com esse 0, 20. 5 vezes 20 dá quanto? 100. Então o João cataloga mais do que 90 livros? Sim. Por quê? Porque ele está catalogando 100. Então a questão está o quê? Certíssima, certo, pessoal? Certíssima aí essa questão. Então, vamos ganhar tempo aqui, né? E já vamos partir para a questão de número 12, pessoal, né? Que ele se refere a esses mesmos dados. Ele diz o seguinte: em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem catalogados nesse dia. Olha aí, pessoal, questãozinha rapidinha. Ele quer saber o quê? Maria e João. Será que eles dois catalogam 75% dos livros? Presta atenção. O Paulo cataloga quanto? O Paulo cataloga 1/4, certo? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 25, vou aumentar aqui essa fração, vai ficar como? 25 sobre 100. Então o Paulo cataloga quanto? 25%. Se o Paulo cataloga 25%, Maria e João vão catalogar quanto? O resto. Então Maria e João cataloga quanto? 75%. E aí, ó, facinho a gente mata aí essa questão, né, pessoal? Maria e João cataloga realmente 75%. A questão está o quê? A questão está certíssimo, pessoal. Então, pessoal, ó, hoje a gente finaliza aí 12 questões da CESP. Vamos continuar aí nessa demanda, vamos resolver muita questão, vamos finalizar essa banca, certo, pessoal? E mandem sugestões, dê o like aí, se inscrevam no canal, vamos ajudar e eu vou ajudar vocês também, pessoal, certo? Vou resolver mais questões, vou preparar mais vídeos, vou direcionar de acordo com os concursos na área, vou estar preparando aqui mais questões e resolver, pessoal, preparar a aula, resolver aqui e estar ajudando todo mundo. Então, até a próxima. Valeu, pessoal!